será sexta-feira, agora, lá no Salão da Associação, às 8 horas da noite. Nós já temos 5 pessoas que já estão na lista, meu Deus, acho que é 6 que estão na lista para descer as águas. Eu creio que serão mais de 10 pessoas para a honra e para a glória do Senhor. Quem quer isso, glória a Deus? Vamos para cima, irmão. Vamos para cima, vai a alma para Jesus, que é para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quinta-feira, quem precisa falar que tem campanha, no final nós vamos colocar ali, aleluia, seus banhos. Amém? Quero já chamar o meu irmão Maurício para se aproximar até aqui. Convidar a igreja para se colocar de pé. Irmãos, eu quero dizer que alguns obreiros, né? Aqui nós sempre pegamos bem nos testes dos obreiros. E temos obreiros que estão trabalhando, que estão aqui hoje, amém? Assim como o evangelista Sérgio está trabalhando, né? A nossa irmã Vilma está trabalhando também, amém? A missionária Sirlene teve aí um compromisso de última hora, ela e o Danielzinho, eu permiti esse compromisso, tá bom? Aleluia. Tem a irmã Vera também, missionária Vera, que está trabalhando, aleluia, né? Nosso presbítero Washington Nascimento está doente, nós vamos orar por ele, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Então, aqueles, aleluia, que disseram porque não estão aqui nessa noite, que Deus visite eles em nome de Jesus Cristo. E os que não avisaram, que Deus converta eles, porque precisa de conversão em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo para entrar aí na palavra do Senhor. Hoje nós estaremos aí na segunda, terceira semana falando sobre o livro de Apocalipse. Coloque as suas mãos para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Senhor Deus poderoso, Pai querido e amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, abençoa o teu filho, toda a família dele, visitos de perto e de longe, manifesta no teu poder da tua glória, porque sei que o Senhor é um Deus fiel e poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor bem forte.
segunda morte. Pessoal, até aqui, como eu disse, é uma carta, ela é pequena, é a menor das 7 cartas a qual João escreveu através da revelação de Jesus Cristo. João, o que me chama a atenção é que aqui ele eleva o nível das suas escrituras. João, ele agora ele traz uma revelação de algo um tanto mais espiritual. João, no início da seu testemunho, quando ele escreve o seu primeiro livro, ele apresenta ali o Cristo de uma maneira um pouco natural. Ele usa do contexto natural da região e do tempo para revelar quem seria esse Cristo, porque aquele povo precisava ser alcançado. Naquele tempo existiam várias classes de pensadores, os gregos, e eles eram pessoas que eram muito pensadores, eles tinham uma cultura elevada. Existe um homem chamado Heráclito, e esse homem, 500 anos antes do próprio João vir, ele falava acerca do Logos. Esse Logos, segundo Heráclito, era traduzido no grego, ele era traduzido como a palavra, a fala, ou o discurso, ou o que seria o verbo. Então Heráclito, esse filósofo, ele falava muito acerca dele. Dizia que esse verbo era o que ele trazia conexões entre os homens e que traziam as ideias, as inovações através desse Logos. Esse Logos ele era apresentado naquele tempo, então o povo eles conheciam e tinham uma identidade com aquilo que foram apresentados. 500 anos depois, um pouco mais de 500 anos, vem João apresentar o Cristo, a qual foi terreno e andou juntamente com ele, a qual ele conheceu e ele precisava trazer esse Cristo espiritual, mas apresentar de uma maneira natural para que aquele povo compreendesse. Então João ele começa o seu evangelho dizendo: e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O povo ele começou a se interessar porque era algo de certa forma conhecida, porque esse Verbo é o Logos que Heráclito apresentava. Então não era algo muito desconhecido. Jesus na nossa vida ele é assim. Ele vem de uma maneira, de certa forma, natural. Eu não sei a forma que ele te alcançou, mas ele usa de um contexto natural, uma situação divina talvez, para se apresentar lá na frente de uma maneira sobrenatural. Então agora João ele começa o seu evangelho apresentando assim. Só que lá na frente ele diz algo que Heráclito não dizia. Ele disse algo que o povo desconhecia, porque ele disse: e esse verbo, o Logos, ele se fez carne. E ele habitou no meio dos homens, e todos conheceram a glória de Deus. Então ele começa a relatar de uma maneira natural, ele começa a apresentar algo espiritual. João ele relata do testemunho vivo e ocular a qual ele viveu ao lado de Jesus. Ele começa a testemunhar de experiências a qual ele teve ali com Cristo. Só que agora Cristo ele precisa se revelar de uma maneira extraordinária na vida de João. Ele precisa deixar ali algo revelador, que é a carta de Apocalipse. Só que para que isso aconteça, ele precisa tirar João do meio onde ele está e levar ele para ele de paz, no seu lugar isolado, num lugar de exílio. É o momento onde o barulho acaba. É a hora que você consegue ouvir algo. É o momento que você se encontra isolado, é o momento que você precisa ter esse encontro diretamente com ele. Então muitas vezes o barulho, o movimento e tudo aquilo que acontece em volta é que eles abafam a vontade do Senhor se revelar na minha e na sua vida. É por isso que você está aqui nessa noite, um culto de ensino, um culto onde a gente passa o texto de maneira clara, de maneira calma, de maneira plena, para que seja esclarecido e revelado a verdadeira vontade do Senhor na minha e na sua vida. O Senhor Jesus Cristo ele começa apresentando a João e ele revela algo extraordinário para João. E ele começa dizendo no seu livro, ele escreve assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, e deu tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia, e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João ele começa a revelar de um tempo que breve ele virá, de um tempo ao qual Cristo ele voltará. Então ele precisa revelar esse breve tempo que há de acontecer. Esse tempo, irmão, ele não está muito longe do momento que nós estamos vivendo. Todas as profecias e mandamentos que deveriam acontecer, inclusive das semanas que estavam situadas no livro de Daniel, já se cumpriram até a data de hoje. A única coisa que a igreja guarda agora é o famoso arrebatamento.
Nós não temos mais nada a não ser cumprido, ele sai logo aí. E ele é evidente, não tem nem que evitar. Então João ele começa revelando aquilo que há de acontecer. E ele diz: bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado também aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, porque as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. O tempo ele está próximo. Nós podemos admitir, irmão, que o tempo da volta de Cristo ele está aí. Cristo pode voltar a qualquer momento, pode ser agora. E aí eu te pergunto, como está a sua vida diante dele? Meu Deus! Qual igreja eu estou sendo diante dele e você está sendo diante dele? Porque Cristo ele anuncia aqui mais na frente dizendo, João ele relata a experiência que ele teve, ele diz assim: eu quando o vi caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E quando vivo, e que vivo e fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais do ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O Senhor ele vem anunciando que esse tempo ele está próximo, e ele pede para que João relate desse tempo. E ele diz: as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e os 7 castiçais são as 7 igrejas que estão na destra da mão dele. Ele conhece a cada um nos mínimos detalhes. Ele conhece a igreja e conhece ao anjo. Ele conhece o pastor e ele conhece o povo. O Senhor ele conhece a cada um nos mínimos detalhes. Aonde o homem não vê, ele vê. Aonde o homem não alcança, ele alcança. Então o Senhor ele já vem dizendo: eu conheço a cada um. Eu conheço as obras de cada um. Porque em cada carta, quando ele inicia o texto, ele já relata: eu sei as tuas obras. Aleluia! Eu sei das tuas obras. Ele sabe das tuas obras. Ele sabe das minhas obras. Aleluia! E ele relata a carta agora à igreja de Esmirna, dizendo: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Essa igreja é uma igreja que durante um período ela foi destruída. Era uma igreja que já havia caído, porém ela se levantou quando o Império Romano ela reconstruiu. Então Jesus Cristo ele faz da mesma maneira que João. Ele pega algo conhecido e traz o desconhecido. Ele traz algo de algo natural para algo sobrenatural. Ele vem dizendo algo que todos conheciam a sua história. Então ele falava assim: aquele que foi morto e reviveu. Porque aquela igreja ela foi morta durante o período, mas ela reviveu. Ela foi restaurada, então ali ela permanecia. Então Jesus estava dizendo: eu sou como vocês. Eu fui morto, mas eu estou aqui para vocês. Ele segue dizendo: eu sei as minhas obras, eu os conheço. A tribulação e a pobreza. Mas tu és rico. Como que alguém pode ser pobre e rico ao mesmo tempo? Jesus ele faz um paralelo dizendo que ao mesmo tempo que é pobre, mas ao mesmo tempo rico. Naquele tempo, aquele povo que servia fiel a Cristo, eles eram perseguidos ali pelo aquele povo que se dizia de judeu e não era. E essa perseguição ia a tal ponto de que eram confiscados os seus bens, mesmo eles sendo uma cidade rica, um povo rico, os seus bens eram confiscados, porque por eles não adorarem, por eles não servirem ali aos imperadores daquele tempo e não aceitarem o Império Romano sobre eles eram ali limitados até na sua área financeira. Então, ao mesmo tempo que Cristo ele diz: vocês são pobres financeiramente, mas ele declara: mas vocês são ricos. Eles eram ricos espiritualmente. Eles Cristo juntamente com eles. Eles eram fiéis ali, permaneciam ali na posição a qual eles lá na frente, e vai ser pregado aqui. Existe a igreja de Laodiceia que ela já se dizia rica e de que nada tinha falta. Jesus ele recorda aquela igreja dizendo: tu diz que é rico, mas não sabes que tu é pobre, cego, miserável e nu. Aconselho que compre outro de mim, para que verdadeiramente seja rico. Aquela igreja se declarava rica, mas era morta espiritualmente. Já essa, ela não tinha nada financeiro, mas ela era rica aos olhos do Senhor. Ela era rica porque ela permanecia mesmo com a tribulação.
A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, era isso que Cristo disse. Eles suportavam a blasfêmia, a calúnia, porque existiam naquele tempo os que eram judeus verdadeiramente e os que não eram. Aqueles que aceitavam a Cristo e estavam servindo verdadeiramente, e aqueles que se diziam judeus, mas não serviam. Esses que não serviam, eles perseguiam aqueles que criam. Eles perseguiam porque eles não aceitavam naquele tempo o governo daqueles imperadores. Eles não aceitavam, a exemplo, os imperadores como César e outros mais que se levantavam. Eles eram tolerados até certo ponto, desde que eles aceitassem ali as adorações e as ordenanças dos romanos. Eles eram tolerados. Mas aqueles que verdadeiramente não aceitavam e aceitavam somente a Cristo, que viviam apenas do cristianismo, esses eram os perseguidos. Meu Deus! Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Se você tem passado dificuldade, se talvez você não está sendo aceito, se talvez você está sendo julgado, caluniado, seja alegre com isso, porque Cristo diz: bem-aventurado, vós que sois perseguidos, vós que sois caluniados, porque isso é a prova de que Ele é na vida de você. Porque aquele que não arruma a briga com o inferno, aquele já está do lado dele. A gente está aqui para incomodar mesmo. A gente está aqui para incomodar. Se está incomodando, porque dentro da igreja vai ter aqueles que são os verdadeiros e aqueles que são os falsos. Aqueles que vão caluniar, aqueles que vão julgar, aqueles que vão condenar. Porque Cristo está relatando, não está falando de quem está fora, Ele está falando de quem estava dentro. Ele está falando daqueles que se diziam judeus e não eram. E lá mais na frente ele diz que não são, mas são a sinagoga de Satanás. E ele relata: nada temas das coisas que há de padecer. Ele fala na palavra de ânimo: nada temas das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo até lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. O Senhor ele avisa que, independente do que venha a acontecer, haverá dor, haverá sofrimento. O Evangelho ele é feito disso. Ele é feito de dores, ele é feito de lutas, é feito de calúnias, é feito de blasfêmias, é feito de apontamentos que muitas das vezes você quer até desistir. Você fala: eu vou mudar, talvez eu vou me adaptar ao jeito que o pessoal está. Mas uma coisa eu te digo: não é porque todo mundo está fazendo que está certo. O errado continua sendo errado, o certo continua sendo certo. O Evangelho não mudou. Por mais que o mundo ele vem se adaptando, por mais que novas teologias venham sendo criadas, por mais que heresias venham sendo levantadas, ainda a palavra ela permanece a mesma. A mesma permanece o mesmo. Ela é mesmo ontem, hoje, para todo sempre. A palavra não muda. E nós não devemos mudar independente da perseguição, independente dos apontamentos. É difícil, mas devemos permanecer, e essa é a palavra que Cristo diz a essa igreja: ser fiel, permanecer. Ela fala de uma tribulação de 10 dias. Naquele tempo se levantou cerca de 10 imperadores, e um pior do que o outro. E esses imperadores, eles se levantavam e eles perseguiam realmente a igreja, porque eles queriam se levantar como lugar de Deus, eles queriam ser os deuses adorados naquele tempo. Um deles foi um dos piores, e foi o que iniciou todo esse caminho e perseguiu a igreja durante 10 anos. Talvez por isso Cristo disse um período de 10 dias. Talvez por esses 10 anos, a Bíblia não deixa claro, mas se levantaram cerca de 10 desses imperadores. Desses 10, um perseguiu por 10 anos, que foi Domiciano. Domiciano ele perseguia a igreja de uma maneira sutil, de uma maneira que até a sua família ele perseguia, porque ele desejava ele ser adorado, ele desejava que ele fosse ali o centro da atenção. Aqueles que não aceitassem o seu governo, ele perseguia, ele maltratava, ele anotava numa lista e escrevia os nomes do rolo daqueles que deveriam ser mortos. Então ele dava ordenança, porém, na presença deles, ele tratava de maneira sutil e agradável para não transparecer que ele estava perseguindo. Nos dias de hoje existem muitos como esse, que estão dentro da igreja, que vai pegar na sua mão, mas torce pela sua morte. Deseja a sua morte. Não aceita você ser fiel, não aceita você servindo, não aceita ver você com as lutas permanecendo. Ele não aceita. Ele quer que ele seja o centro da atenção, ele quer ele se governar sobre a tua vida. Ele quer ele ser o destaque. E esses imperadores eles se levantam com ministério, se levantam com placas de igreja, com uma atitude de rebeldia, porque quando ele não aceita aqui,
ele sai lá, abre uma placa e começa a editar na casa dele as regras dele, porque ele não aceita o evangelho, que é ele ser adorado. E esses são os que perseguem a igreja, esses são os que matam os crentes, esses são as sinagogas de Satanás que existem hoje. Diga uma coisa, não fique pulando de galho em galho. Cuidado, existe muito imperador abrindo porta de igreja por aí, que vai querer governar sobre a sua vida. E o dia que você não aceitar que seus olhos forem abertos, talvez ele queira a tua alma, talvez ele queira a tua alma. Existem muitos que se levantam, mas o Senhor, ele é interessante porque Jesus, ele trabalha de uma maneira extraordinária. Certa vez alguns homens se reuniram e levantaram a acusação sobre uma mulher que foi presa em adultério. E esses homens queriam também pegar Jesus no erro. E levaram Jesus até Jesus essa mulher e falaram: Jesus, pegamos essa mulher em adultério, a lei de Moisés diz que devemos apedrejar, e agora o que nós fazemos? Jesus só se virou e olhou e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele se abaixou e começou a escrever na terra. É interessante que Jesus, ele só diz aquelas palavras e se abaixa e escreve. E quando ele começa a escrever, muitos começam a sair da presença, desde os mais velhos até os mais novos. A palavra de Deus, ela diz lá no Velho Testamento que muitos que negavam a Deus diante da fonte das águas, Deus escreveria o nome deles na terra para que não se esquecesse do seu juízo. Jesus, ele se abaixa para escrever na terra porque aqueles homens não tinham conhecimento do Velho Testamento. Jesus, uns capítulos antes, ele havia sido anunciado, pois ele disse assim: quem tiver sede, que venha e beba da água da vida, porque rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Aqueles homens negaram a palavra de Jesus, dizendo que ele era a fonte. E agora eles levam a acusação diante de Jesus, a fonte a qual eles negaram. Então ele se abaixa e escreve o nome deles. Pode o caluniador querer escrever o seu nome num rolo para te matar. Pode o caluniador querer te perseguir. Mas existe um Jesus Cristo que escreve o nome dos teus inimigos na terra. E que ele vai pelejar por vós, para não esquecer o juízo daqueles que quiseram tentar contra a tua vida. Entenda, permaneça no evangelho independente da circunstância. Pode o homem querer te escrever na lista negra que for. Existe um Deus que escreve na terra. E ele não vai se esquecer daqueles que o negaram diante da fonte de águas vivas. Existe um Cristo que ele intercede por cada um de nós. E ele diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Porque aquela mulher, ela teve o livramento. Porque ela foi fiel, ela confiou. Ela confiou num Jesus a qual um dia tentaram caluniar. E então a blasfêmia, ela não está isenta da vida do que serve. A calúnia não está isenta da vida daquele que serve. Não devemos temer das coisas que havemos de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que nós sejamos tentados de alguma maneira. Em Tiago, a palavra de Deus, ela diz que bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Naquele tempo, e ali no meio daquele povo romano, existiam muitas Olimpíadas, e é por isso que as Olimpíadas elas existem até hoje. Elas surgiram naquele tempo. Então, aqueles que eram vencedores, eles recebiam coroas de ouro, quando era de uma forma mais alta da honra. Quando a pessoa atingia a sua máxima, ela era coroada com uma coroa de ouro. Jesus Cristo usa novamente de algo natural para trazer algo sobrenatural. Aquele que vencer a tribulação, aquele que for fiel até a morte, ele não vai dar uma coroa de ouro, ele vai dar a coroa da vida. Ele disse em Tiago, através da vida de Tiago, ele disse: a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido. Mas é para aquele que sobreviver à tentação, que após a aprovação ele vai receber. Essa coroa, ela vem logo após a aprovação da tentação. Por Deus ninguém é tentado, todos nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Aquilo que nos anseia, aquilo que a carne deseja. Nós devemos lutar fielmente para permanecer no Evangelho com aquilo que nos anseia, com aquilo que tenta nos dominar. E aí é que eu digo que é difícil pregar sobre algo perfeito, se nós somos seres imperfeitos. É difícil eu falar de uma igreja plena e completa, se nós somos falhos e somos pecadores. O pecado, ele está à porta e te convida diariamente a pecar. Ele te faz um convite diariamente. E dificilmente nós não acabamos caindo nessas ciladas.
dificilmente o crente ele não acaba caindo no próprio laço. Só que o Senhor ele avisa, ser fiel até a morte. Ainda há uma saída, porque ninguém é tentado até a morte. Antes ele dá a escapatória, a palavra diz. Ninguém é tentado até a morte. Então devemos ser fiel até a morte, independente das circunstâncias. Porque o Espírito diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o próprio Espírito que revela, não foi João ao qual ele achou algo extraordinário e quis dizer. O próprio Espírito ele revelara naquele momento ali para João, acerca dessas palavras. Os seguidores de Cristo, eles permanecem de maneira firme e fiel naquela igreja, independente das circunstâncias, independente da perseguição, independente dessa tribulação, independente de toda a blasfêmia e difamação. É difícil permanecer? É muito difícil permanecer. Só que o que vai nos diferenciar de uma igreja que permanece é justamente continuar crendo na palavra e na verdade. É justamente eu continuar crendo que independente dessa circunstância, há uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Cristo, ele sonda e ele passeia no meio da igreja. Cristo, ele conhece a obra de cada um e sabe o que cada um tem feito. Independente que o homem não vê, que o ser humano não reconhece. Talvez você esteja sendo julgado de uma maneira errônea, de uma maneira equivocada. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vem anunciando, eu conheço as obras de cada um. Chegará um tempo que ele irá separar o justo do injusto. Chegará um tempo que ele separará bode da ovelha. Chegará um tempo que ele separará o joio do trigo. Então Cristo, ele sabe e é necessário que cada um cresça junto, porque no momento certo, ele vai separar quem é e quem não é. E é naquele momento, naquele grande dia, em que muitos que se diziam ser, ouvirão da voz dele dizendo, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E talvez aqueles que ninguém dá nada, é quem ele vai dizer, vinde a mim os benditos do meu Pai. Irmão, o Senhor ele sonda, independente da aparência, ele conhece. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se tem condição financeira, se é bonito ou se é feio. O que importa para Jesus é um coração verdadeiro, um coração quebrantado. É um servo do Senhor, sem gambiarra, sem enrosco, sem esquema, sem coisa errada escondida por debaixo do tapete. É andar na verdade, é pregar a verdade, é viver o que prega. Porque não adianta eu falar bonito, não adianta eu pregar bonito, não adianta eu cantar bonito se eu não viver o que eu prego. Nada contra pregadores que são itinerantes, mas muitos, como estes falsos, preferem seguir uma carreira itinerante, porque fácil é eu pregar onde ninguém me conhece, porque o que eu falar todo mundo abraça. Difícil é eu pregar dentro da minha casa. Difícil é eu falar uma palavra como esta, sem ter medo de falar dela, porque eu vivo o que eu prego. Difícil seria eu pregar numa igreja fora, onde talvez nem me conheça, porque não sabe da minha vida, não sabe o que eu estou dizendo. Mas quem verdadeiramente conhece sabe a caminhada, sabe quem está falando, sabe quem é o profeta que está falando, e sabe que a palavra é verdadeira. Então, como eu falei, existem muitos que são falsos, e Cristo ele rebate sempre nesses que se levantam como essas sinagogas que tentam de alguma maneira perseguir, bagunçar, confundir, trazer algo confuso no meio da igreja. Mas o Senhor ele ainda permanece. O Senhor ele ainda levanta um povo remanescente. Ele ainda levanta aqueles que são fiéis. Ele levanta ainda aqueles que são verdadeiros. Independente de que se levanta motim, se levanta grupos, se levantam facções. Existem tempos na igreja em que se levanta time desse que concorda com esse, que discorda com aquele. Paulo também ele já alertou lá em Coríntios que existia alguns que eram de Paulo, outros que eram de Cefas, outros que eram de Cristo. E esse que era de Cristo era pior. Sempre existiu e sempre vai existir essas divisões. Mas Cristo ele olha para todos e ele ainda acredita nessa que é verdadeira e é fiel. Cristo ele ainda investe nessa que é verdadeira e que é fiel. Nessa que ainda é fiel até a morte, independente da perseguição, independente da tribulação. É necessário que permaneçamos, mesmo que formos jogados numa fornalha. Assim como no Velho Testamento, todos nós devemos permanecer. A palavra de Deus, irmão, ela veio na minha vida de uma maneira extraordinária. E eu vejo a revelação de João quando ele fala que, quando vi, eu caí a seus pés. Quando Cristo, eu tive um encontro com Ele, foi algo interessante que
não foi algo que um apelo ou alguém chegou e pegou e falou assim, não, vem aqui na frente que, né, Jesus convida a aceitar Ele para você mudar de vida. Eu ouvi a própria voz dele. Eu imagino o impacto que foi para João, porque eu ouvi aquela voz. E quem conhece a voz de Jesus não se confunde. Quem conhece a voz dele não se confunde. Eu me lembro muito bem o dia ao qual ele perguntou para mim, o que queres que eu te faça? Eu te pergunto essa noite, você ainda tem ouvido a voz dele? Você ainda tem ouvido a voz dele? Você não sente saudade de ouvir? Você imagina João, ele ouviu, e quando ele ouviu, ele caiu aos seus pés ali, como se fosse arrebatado, como se as suas forças ali, como se ela fosse embora. Porque para mim foi dessa maneira. Eu não compreendo uma pessoa ser alcançada por Cristo e não cair em lágrimas, e a pessoa não ser derrubada ali naquele momento. Jesus, ele é inconfundível, irmão. Jesus, ele é inconfundível, não se engane. Não se engane com falso movimento, não se engane com falsa profecia. Se você já não ouve a voz, busque ouvir a voz verdadeira dele. Busque um encontro verdadeiro com ele. João, ele precisou se isolar, João precisou sair. Vai ter momento que você vai precisar sair do bagunça. Você vai precisar sair do movimento. Você vai precisar sair de algumas conversas. Você vai precisar se afastar de algumas pessoas. Porque tem pessoas que elas minam aquilo que Cristo tem na sua vida. Elas distraem ali a voz com a qual ele quer falar contigo. É necessário que você tenha esse encontro verdadeiro com ele. Porque é algo extraordinário, irmão. Cristo, ele vem tentando a cada dia se revelar para o povo. E a cada dia ele vem se revelando aqui nessa igreja. Mas é necessário que esteja atento. É necessário que esteja ansioso. Para que a vinda dele está próxima. E a qualquer momento ele pode vir aqui. E a qualquer momento ele pode se revelar. Irmãos, é maravilhosa a presença dele, irmão. É maravilhosa a presença do Senhor. Eu sou muito grato. E a palavra de Deus, ela encerra dizendo que quem tem ouvidos ouça, e que o Espírito diz à igreja: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa segunda morte, ela fala de uma morte espiritual. E a igreja, ela vem passando por um renovo, ela vem passando por uma transformação, e esse esfriamento, ele é evidente dentro da igreja. Cristo, ele avisa: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmão, tem momentos que a gente pensa em desistir. Tem momentos que a luta ela se intensifica. Mas Cristo diz que para vencer eu preciso ser fiel. E se eu ser fiel, eu não terei essa segunda morte. Essa morte, ela é espiritual. O permanecer, ele é importante. Fraco todos ficam. Frio, às vezes a gente até fica, mas desistir nunca. Ele diz é ser fiel até a morte. Porque esse que ser fiel até a morte, ele não há de padecer da segunda morte, que é a morte espiritual. Nós não devemos temer o mundo e o que há no mundo. Nós devemos temer aquele que pode matar a nossa alma, nos trazer a morte espiritual. Eu gostaria de convidar a todos a se colocar de pé. Certa vez, Cristo, antes de ser preso, ele avisou a seus discípulos. E ele deixou claro algumas palavras, e eu vou fazer aqui a leitura, o próprio João escreveu. E o Evangelho de João, no seu capítulo de número 16, ele fala sobre essa perseguição, essa luta, essa frieza. E toda a igreja passa, e todos nós vemos passando nos dias de hoje. E Cristo, ele disse mais ou menos assim aos seus discípulos: tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalize. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vós lembreis do que já vou-lo tinha dito. Porque eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Cristo, ele já vinha anunciando esses tempos difíceis a qual a igreja passaria. Ele já dizia isso aos discípulos, já em vida e no seu ministério terreno. E ele ainda dizia: ainda muitos de vós não podeis suportar agora, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, para que não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele avisa dessa vinda do Espírito, e o Espírito avisaria a igreja, alertaria a igreja. Talvez você ainda não tenha compreendido, mas o próprio Cristo,
Ele vem revelando ali a vontade dele, vem revelando esse período ao qual nós iríamos passar. E ele fala das tristezas. Na verdade vos digo que vós chorareis, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará com isso. E vós estareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia! Cristo, ele avisa desse tempo difícil, desse tempo talvez frio, dessa dificuldade, às vezes, do evangelho em permanecer. Mas ele diz, o mundo até vai se alegrar com isso, mas essa tristeza de vocês é momentânea. Essa tristeza se converterá em alegria. Assim também agora, a verdade, tendo tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Outra vez ele há de se revelar, e ele voltará ao seu tempo. E essa alegria há de voltar no meio do povo. E ele disse isso muitas vezes por intermédio de palavras, porém, chegará a hora em que vós não falareis mais por parábolas, mas abertamente vos falareis acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vos nos amastes e credes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disse-lhe a seus discípulos, eis que agora falas abertamente, e não dizes parábolas alguma. O Senhor, ele vem se revelando de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva. Ele já não usa de palavras, ele já é mais direto. Agora conhecemos que sabemos tudo, e não há mistério de que alguém o interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. E de Jesus ele diz, credes agora? E Jesus diz, vocês credes agora? Em tudo o que ele vem dizendo? Vocês credes na palavra que o Senhor vem dizendo e vem revelando? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus, ele já sabia que todo mundo ia se dispersar. Jesus já sabia que a igreja ia esfriar. Jesus já sabia que muitos iam desistir. É por isso que ele escreveu essa carta para a igreja de Esmirna, dizendo, persevera, ser fiel até o fim, mesmo que te persigam, mesmo que a tristeza venha, permaneça no Evangelho, permaneça na casa do Senhor, independente da circunstância. Ser fiel até a morte. E aí ele encerra o seu discurso dizendo, tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus, quando ele se apresentou a João, ele diz, ei João, as chaves do inferno estão na minha mão. Eu morri, mas eu revivi, eu estou aqui. Cristo ainda vive, Cristo ainda reina, Cristo ainda governa. Independente se ele morreu, mas reviveu. E ele morreu, mas enviou o Espírito. O Espírito, ele passeia no meio da igreja. Ele visita os castiçais, ele visita as 7 estrelas. Ele conhece a mim, ele conhece a você, e ele sonda aqui a cada um, e ele avisa, eu vivo e eu reino ainda no meio da igreja, no meio do meu povo. Então não desiste, persevera até o fim, pois haverá uma coroa de vida sobre a vida de cada um prometida, e não haverá morte nem choro, mas haverá uma nova vida, um novo tempo, uma nova história, um novo céu, uma nova terra, e não haverá dor nem pranto, mas haverá um novo tempo, haverá uma nova glória, haverá um novo choro, uma nova alegria, e Cristo se revelará novamente para cada um de nós, amém? E com as palmas, eu agradeço a oportunidade, as palmas louvando ao Senhor.